Olá, boa tarde. Eu hoje vou falar sobre a forma significante e sobre a teoria formalista da arte. Vou partilhar convosco o PowerPoint. Vamos dar desde o princípio até às objeções da teoria. Começamos por, dizer que, da mesma forma que a teoria da arte, como expressão, foi uma consequência do movimento romântico, a teoria formalista da arte, proposta pelo filósofo e crítico de arte inglês Clive Bell, foi uma reação às alterações radicais por que passou a arte europeia, especialmente a pintura, desde os finais do século XIX até às primeiras décadas do século XX. Estas mudanças caracterizaram-se por um progressivo abandono da arte da representação ou imitação e o desenvolvimento gradual da pintura abstrata. Com o aparecimento da fotografia, os pintores deixaram de considerar a tela como um espelho destinado a retratar o mundo de forma objetiva ou como um pretexto para a expressão de sentimentos subjetivos e passaram a interessar-se por explorar as potencialidades das linhas e cores que lhes ofereciam para criar novas formas pictóricas. Libertos da obrigação de representar o mundo de forma objetiva, função que era deixada à fotografia, os artistas plásticos queriam então experimentar novas potencialidades independentemente da imitação. O primeiro passo para o novo rumo na pintura foi dado pelos impressionistas. Aqui temos um quadro de Auguste Renoir, O Balanço, em que se vê que os contornos dos objetos representados se diluem e perdem a nitidez habitual que as linhas e o desenho lhes conferem. Em vez de figuras definidas e recortadas, temos então manchas de cor, destinadas a produzir efeitos ópticos que até então não haviam sido tentados. O amarelo e o violeta são utilizados para obter efeitos de luz e de sombra, quando até aí a pintura realista recorria a efeitos de claro-escuro. Gradualmente a cor deixou de ser utilizada de forma realista com a preocupação de retratar o mundo, mas passou a ser utilizada pelo seu valor próprio. A utilização de cores puras e sem mistura tornar-se-ia o novo padrão na pintura. O passo seguinte em direção ao que viria a ser a pintura abstrata deve-se a Paul Cézanne, que nasceu em 1839 e morreu em 1906. Os quadros de Cézanne dão-nos uma representação do mundo, paisagens mortas, ou paisagens, naturezas mortas, desculpem, com os objetos reduzidos às suas formas geométricas subjacentes, esferas, cubos, etc. Temos aqui num quadro que se chama O Monde de Sainte-Victoire, por exemplo, em que vemos as reentrâncias da luz e vemos também as sobreposições das manchas de cor, destinadas a destacar diferentes volumes e geometricamente instáveis. A natureza exibe aqui uma natureza geométrica, se vocês puderem observar. Também a influência de Cézanne se reflete na pintura abstrata. Não é por acaso que Picasso chamou a Paul Cézanne o pai da pintura cubista. Pintores como Georges Braque e Picasso passaram a representar os objetos no espaço a partir de diferentes perspectivas em simultâneo e a decompô-los de acordo com a sua estrutura geométrica básica. Aqui vemos as meninas de Avignon, com as suas formas geométricas, com os seus olhos vistos de lado e de frente em simultâneo, como se fossem vistas de um prisma. Aos poucos, seguindo a linha de orientação destes pintores, artistas como Sonia Delaunay e o seu marido Robert Delaunay acabariam por eliminar dos seus quadros qualquer referência a objetos reais para reterem apenas linhas e formas geométricas que passam a ter vida própria. A pintura tornou-se abstrata por um processo de depuração relativamente aos seus elementos tradicionais. Este movimento continua a acentuar-se ao longo do século XX até atingir a eliminação das linhas e formas para se fixar na superfície monocromática de obras de pintores como Yves Klein, que nasceu em 1928 e morreu em 1972. Na sequência desta tendência para a abstração em pintura, Clive Bell iria propor, em 1904, ainda antes do cubismo, que foi em 1909, uma das teorias da arte mais influentes do século XX. Aqui temos um quadro de Yves Klein, e mais tarde ele evoluiu para estruturas monocromáticas. A pintura abstrata, pelo contrário, em relação à imitação e à teoria da expressão, não representa seja o que for.
O seu objetivo também não consiste necessariamente em expressar os sentimentos do artista. Se a representação e a expressão são condições necessárias da arte, o que poderá ser? É esta a pergunta a que Clive Bell procura responder. Se a pintura abstrata é arte, o que poderia ter em comum então com as obras de arte do passado, centradas na representação da realidade e na expressão das emoções? A resposta de Clive Bell é a seguinte: toda a arte possui forma significante, seja ela qual for. A intenção de representar algum aspecto da realidade é opcional, tal como é opcional a possibilidade de expressar as emoções dos artistas. Nenhuma destas características reflete a essência da arte. Com a ausência da forma significante, a arte deixa simplesmente de existir. Então, aquilo que é importante para Clive Bell é a arte possuir forma significante, e já vamos ver o que é a forma significante. Mas o que é a forma significante? Em primeiro lugar, trata-se da forma que as obras de arte exibem. No caso da pintura, a forma é uma disposição particular de linhas e de cores distribuídas por um espaço bidimensional. É esta disposição que nos faz apreender uma pintura como um conjunto de elementos dotados de organização e de coesão internas. Quando observamos um quadro, deixamos prender pelas suas linhas e cores e pelo modo como a nossa experiência sensorial é afetada. São estes aspectos relativos à organização interna das obras de arte, como elas estão construídas, etc., que interferem com as nossas estruturas perceptivas, sendo eles os responsáveis pela importância que atribuímos à arte. Não é assim o assunto tratado na pintura que nos atrai especialmente, mas é a forma como ele nos é apresentado. A sua forma apelativa e interessante convida-nos a contemplá-la por si mesmo. A forma significante é o aspecto de uma obra de arte que nos faz apreciá-la esteticamente, e ela é responsável pela emoção que sentimos. Ela é a condição necessária que as obras de arte devem ter para serem consideradas enquanto tal. O problema é que, para se ter uma definição sobre a arte, não basta ter condições necessárias. Será que a forma significante também não é uma condição suficiente da obra de arte? A resposta é não. Muitas outras coisas, além das obras de arte, têm forma significante. Exemplos: os objetos naturais, os anúncios, os sinais de trânsito, etc., possuem forma significante e não são arte. Assim, admitindo que a forma significante seja condição necessária, no entanto, ela não é condição suficiente. Tome-se como exemplo o quadro de Picasso, La Guernica. O quadro Guernica de Picasso, pintado em 1937, representa o bombardeamento da cidade de Guernica pela aviação alemã em Espanha. O quadro tem forma significante, porém os relatos acerca do quadro também têm forma significante. O primeiro é a arte, a pintura. O segundo, já não. Porquê? O quadro tem como finalidade ser apreciado esteticamente, enquanto os jornais relatam e descrevem o acontecimento do ponto de vista político e social. Exibir forma significante com o objetivo de ser apreciada pode ser uma condição suficiente por se tratar de uma função exclusiva da arte. Portanto, a função exclusiva da arte é o objetivo da forma significante, de exibir a forma significante para ser contemplada. A definição formalista da arte é a seguinte: um objeto X é arte se apenas se X foi criado com a intenção, entre outras, de exibir forma significante. Finalmente, a teoria da forma significante permite distinguir as obras de arte dos objetos naturais. O mundo natural inclui imensos elementos com interesse estético: os Himalaias, o Grand Canyon ou as montanhas rochosas, que podem provocar uma emoção estética poderosa quando contemplamos esses elementos. Todavia não são arte, pois não foram criados com a intenção de exibir forma significante. A definição formalista de arte preserva a distinção entre a arte e a natureza. Agora vamos ver as objeções à teoria formalista da arte. Embora a teoria formalista da arte seja mais abrangente que as anteriores, uma das principais à concepção formalista da arte tem a ver com o facto desta afirmar que o conteúdo de uma obra de arte, aquilo que ela representa, não é relevante para o seu estatuto de arte. Porquê? Porque apenas a sua forma conta. Mas então como se relacionam a forma e o conteúdo? Por exemplo, no quadro de La Guernica de Picasso, o conteúdo seria o bombardeamento e a forma, a maneira como Picasso representa. A forma manifesta o conteúdo e é concebida para reforçar aquilo que o artista desejava transmitir.
Mas nós perguntamos, será que é possível separar o conteúdo da forma na arte, como dizem os formalistas? Tudo indica que não. Ao ouvirmos Mozart ou Haydn, apercebemos que os compositores têm como tema a natureza e manifestam essa natureza através da música. Se separássemos as coisas, a forma e o conteúdo, a identidade da obra desapareceria. O conteúdo não pode, então, ser separado da forma. Também a unidade formal da Guernica e a sua força expressiva não são separáveis do conteúdo. A sua composição destina-se a reforçar o tema da pintura e está, por isso, inteiramente ao seu serviço. Como defender, então, que o estatuto de arte do quadro decorra apenas da sua forma, sem que isso se torne incompreensível? Portanto, o que é que acontecia se separasse o conteúdo da forma? A obra de arte tornar-se-ia incompreensível. Uma segunda dificuldade diz respeito à própria noção da forma significante. Clive Bell não parece conseguir explicar o que torna um conjunto de traços no papel numa forma significante e outro conjunto de traços de uma forma não significante. A sua resposta consiste em fazer apelo à hipótese do primeiro conjunto de traços ser interessante do ponto de vista estético e o segundo não. Esta resposta, contudo, não é satisfatória. Uma obra de arte pode ser interessante por razões que vão além da sua forma. Por outro lado, ser esteticamente interessante significa ser capaz de despertar uma emoção estética. Um conjunto de traços no papel desperta uma emoção estética e o outro conjunto de traços não o faz. Resta então perguntar o que é uma emoção estética. Ora, Clive Bell não responde a estas questões, limitando-se a defender a ideia da forma significante. As suas explicações tornam-se circulares. A forma significante é definida em termos de emoção estética e esta, a emoção estética, é definida em termos de forma significante. E se não soubermos o que é uma, também não saberemos o que é a outra. Esta circularidade das teses inviabiliza a teoria do seu ponto de vista lógico e torna incapaz para explicar a arte. Vou interromper aqui a tela. Desta vez ficamos com as objeções. Eu vou substituir o vídeo que tinha posto sobre a forma, porque acrescentei as objeções, esperando que isto não fique demasiado grande.